Agora eu vou mostrar para você o que tem dentro da maleta do RTK, quais os acessórios que a gente utiliza normalmente, o que a gente precisa ter e quais outras alternativas que a gente pode ter também no nosso dia a dia. Da Conave, que é o equipamento T300. Eu vou abrir a maleta aqui então, ó. É um par de equipamento, o RTK, basicamente a gente precisa ter o par quando a gente trabalha com ele via rádio. E aí a gente precisa de uma base e precisa de um rover. Se a gente for trabalhar como N-Trip, que a gente vai ver isso aqui, configuração do N-Trip, o trabalho com o N-Trip, RTK via N-Trip, a gente pode trabalhar com um único equipamento, desde que tenha alguma outra base do IBGE, por exemplo, que faça a correção do N-Trip via protocolo IP. A gente vai se aprofundar nisso, fica tranquilo. Agora eu quero mostrar para você o que tem na maleta aqui, ó. Essa maleta é uma maleta que pode ser do equipamento base, a base não interessa, você pode configurar ela do jeito que você quiser, você que faz essa configuração. Esse aqui é o base, esse aqui é o rover, não existe uma regra, tá? No momento de configurar o equipamento base, você que vai falar qual que é um, qual que é outro. Então a gente tem aqui o equipamento T300, dentro dessa maleta a gente tem um mini bastão, que ele vai em cima da base nivelante, para não atrapalhar a antena do rádio interno que vai aqui embaixo. A gente tem também duas baterias para o equipamento, tá? E temos a antena do rádio interno aqui também, ó. E tem os cabos de transferência de dados deles que a gente vai ver no escritório. Essa outra maleta aqui, como é um par, né, de equipamento RTK, a gente tem a coletora. Essa daqui é a coletora R500, ela utiliza sistema operacional Android, é exatamente igual a um celular aqui o sistema operacional, o touchscreen dele é muito sensível. A experiência com essa coletora é muito boa em campo, porque é bem fácil de coletar ponto, bem fácil, é bem intuitivo, sabe? É um software inteligente que a gente tem aqui dentro dela. E pelo tamanho dela, ela é super confortável de você segurar na mão e digitar e utilizar as ferramentas, etc. Aí aqui a gente repete inclusive os equipamentos, no caso. A gente tem um outro equipamento, ele é GNSS L2, com todas as constelações de satélite, todos os sinais. E temos a antena do rádio interno, percebe que a gente está utilizando rádio interno em Amber. Esse kit é rádio interno, o que permite a gente ter aí uma média de 5 km de distância entre base e rover. Já dá para fazer muito tipo de serviço com isso, tá? E se caso você queira pegar um serviço mais longo, assim, vamos imaginar que você pegue um projeto de estrada, que você tem que percorrer durante 40 km o projeto e tal. Não tem problema você usar o rádio interno, porque você consegue fazer bases no decorrer do seu projeto e ir alterando a sua base para você ir avançando com o seu equipamento. Então vamos lá, eu vou montar agora nesse momento o equipamento base. E para utilizar o equipamento base eu vou usar esse kit aqui, só por conta do mini bastão, porque o mini bastão ele vai na base nivelante, que a gente rosqueia o equipamento aqui, ó, e ele vai na base nivelante desse jeito aqui, ó, enroscado no tripé. Aqui embaixo do equipamento a gente tem algumas portas que é interessante você saber. A gente tem dois compartimentos de bateria, compartimento B e o compartimento A. A gente simplesmente tem dois botões dos lados aqui desse compartimento, aperta ele para tirar. Aqui tem dois dentes que tem que coincidir com a bateria. Toma cuidado para não colocar a bateria ao contrário, para não afetar esses dentes aqui, mas não tem segredo. Encaixou aqui, ó, você segura para fechar de novo, porque tem essas travinhas aqui, ó, e para não afetar elas no momento de fechar, ó. Segura para fechar. Vou abrir aqui o outro compartimento segurando também. Vou coincidir. Aqui, ó, olha só, tem um slot de cartão que serve para a gente colocar o chip de celular, para a gente poder configurar esse equipamento para trabalhar via RTK N-Trip. E a gente vai ver isso no decorrer desse curso. Vou colocar aqui agora a bateria. Então a base, teoricamente, ela está montada. Eu vou colocar ela no tripé lá já. Eu só montei o equipamento aqui para adiantar para você. Você pode montar tudo isso aqui no momento de você. Aqui não tem regra, na verdade. Você monta o equipamento do jeito que você achar melhor, tá? Eu já vou deixar montado aqui. Para mim montar o tripé, só ir lá e encaixar o equipamento. Aqui na base, a gente vai utilizar o acessório o tripé. É um tripé de estação total convencional. A gente vai utilizar também a base nivelante para apoiar o nosso equipamento base aqui. Eu acho interessante utilizar a base no tripé, porque a base vai ficar exposta aqui, então pode ser que venha bicho ou vento, então a gente fica um pouco mais seguro nesse quesito, ela fica mais apoiada. Outra alternativa que teria seria usar o bastão com o tripé de bastão, só que ele fica um pouco inseguro, fica um pouco mais frágil aí nesse momento de vento, de ventania ou algum animal que bata e tal. Aqui eu já bati um piquete e eu coloquei uma estaca testemunha. Nesse momento aqui, a base, você tem que escolher ela da seguinte maneira. A base é a primeira coisa que você escolhe quando você chega numa área, porque você vai escolher um local bem alto, um ponto mais alto que você achar,
tá? Não é uma regra assim, mas ela facilita, ela melhora no momento de você ter o ponto fixo. Quanto mais alta a base, melhor a comunicação entre a base e o rover, entende? Você vai estar no topo com a base teoricamente e ela consegue enxergar muito melhor o rover se ela tivesse do que se ela tivesse embaixo, né? Então a sua comunicação vai ser muito melhor quando ela estiver mais elevada. Tenta enxergar o ponto mais alto da área que você vai estar trabalhando para você tentar instalar a base lá. E tem que ser um local bem limpo, livre de obstrução, livre de árvore, para ter uma boa recepção de satélite. Eu coloco uma estaca testemunha aqui também para mim poder identificar mais fácil aonde que está o meu piquete quando eu for voltar nessa base de novo. E se for um marco aqui, você pode pôr uma testemunha aqui também. Então tem vários tipos de materialização do ponto base. Eu coloquei piquete, se for no asfalto você pode colocar um preguinho de aço, se for, pode ser um marco também, um marco de georreferenciamento. Você pode colocar do jeito que você quiser materializar para fixar esse ponto. Então para mim montar o tripé, eu faço o seguinte, eu solto as borboletas que tem aqui na lateral. Alguns tripés tem umas aletas aqui que a gente solta também, ele fica solto, olha a barulheira. Eu meço aqui normalmente da altura do queixo, mas isso daqui é configuração da estação, tá? Não precisa pegar esse macete. Eu meço da altura do queixo na estação, porque quando eu abro o tripé e configuro a estação fica da altura boa para mim visualizar, no nível do meu olho, assim, basicamente, para mim poder... não ficar abaixando, nem ficar muito alto, ficar na ponta do pé é ruim, no caso da estação. Aqui no caso do GPS, eu faço a mesma coisa por costume, tá? Isso aqui você vai trabalhando, você vai pegando as suas manhas. Eu vou te dar um passo a passo inicial aqui para você pelo menos entender como é que funciona e depois você aprende do jeito que você achar melhor. Eu faço o seguinte, eu tento posicionar esse centro aqui com o piquete, não vai ficar exato, a gente vai ver isso no nível óptico da base nivelante depois, mas basicamente o que eu faço? Primeiro eu prendo um pé aqui, ó. Eu travo esse pé aqui fixando ele bem. E esses pés de trás, eles ficam soltos, tá? Porque depois eu vou vir manejar ele com a base nivelante aqui em cima, ó, para mim poder localizar exatamente o piquete, o centro do piquete. Na ponta do piquete é interessante ter um preguinho, para que o seu ponto fique super preciso. Você vai nivelar o seu GPS em cima desse prego, para que quando você for voltar futuramente nessa área para fazer qualquer tipo de serviço, ele esteja exatamente no mesmo ponto, para que todos os seus serviços, todos os seus pontos, independente da quantidade de dias que você trabalhou, todos eles fiquem apoiados na mesma base com precisão, tá? Vou rosquear a base nivelante aqui, ele tem um pino, uma rosca aqui embaixo, e a base nivelante tem uma rosca aqui também, que aí a gente pode inserir aqui e rosquear ela para travar a base nivelante. E aqui ele tem um prumo óptico que eu consigo enxergar o piquete exatamente aqui embaixo. Então eu dou uma olhada aqui, ó, esse pé aqui está travado, ele não se mexe, esses dois estão móveis. Eu faço o quê? Eu coloco o meu pé em cima do piquete para mim ter uma referência melhor para poder localizar em relação ao prumo óptico aqui. Eu dou uma olhada aqui no óptico, ó, acho o meu pé primeiro, porque o pé fica bem referente, aí eu achei o piquete aqui na ponta do meu pé, apoiei o tripé e soltei, ele está exatamente em cima. Agora eu venho aqui e travo os dois, ó. E nesse momento eu vou nivelar, a gente travou, só que o tripé ficou meio descaído e eu consigo ver pelo nível da bolha que tem aqui na base nivelante. Agora eu vou nivelar a base pelas pernas do tripé. Eu não vou apoiar 100% ela, não vou zerar a bolha. Eu vou aproximar, porque depois a gente pode fazer um ajuste final na base nivelante, utilizando esses calantes aqui, tá? Então eu vou aproximar a bolha utilizando as pernas do tripé, soltando a borboleta e encostando aqui. Isso tudo é prática, tá? Você vai trabalhando, você vai pegando as manhas, vai entendendo como que faz. Isso é de cada um, não existe uma regra oficial de que tem que fazer de certa forma. O objetivo principal é deixar o equipamento nivelado, a bolha nivelada aqui para o equipamento estar preciso em cima do ponto, tá? Não existe uma regra principal. Agora, como a gente ajustou o tripé, provavelmente ele saiu do piquete. Agora eu volto, dou uma olhada, ele saiu um pouquinho, eu posso ajustar na base. Ele sai bem pouco quando a gente faz dessa maneira. Ele sai bem pouco de cima do piquete. Eu vou soltar a base nivelante e vou movimentar ela em cima da base do tripé. Tá, eu soltei ela embaixo aqui na rosca, movimentei, ela centralizou aqui, aí eu rosqueio, então tá nivelado agora o
nosso tripé. Eu vou ajustar o fino nele aqui nos calantes. Você vai movimentando os calantes até você realmente zerar a bolha aqui, deixar ela exatamente no centro. Agora eu vou pegar a base, o equipamento base, e vou rosquear, simplesmente rosquear ele aqui em cima. E como tá tudo fino,